em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abre aí tua Bíblia, Marcos capítulo 7, versículo 31. A cura de um surdo e gago de Decápolis. Diz assim a palavra do Senhor. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galiléia pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isso é, abre-te. A prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgava. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Amém. Glória a Deus. Tem certas coisas na vida do ser humano que estão presas, amarradas. Algumas por questões genéticas, outras por questões espirituais, maldições hereditárias, pragas, palavras malditas, por aí vai. Jesus disse que o que contamina não é o que entra, é o que sai da boca do homem. Então o que sai da nossa boca pode tornar-se em prisão também sobre a nossa vida. A gente tem que tomar um cuidado muito grande com o que a gente fala. Quando tu abre a boca para falar, toma cuidado. A Bíblia diz que da mesma boca provém bênçãos e maldições. Tem que tomar cuidado extremo. A mesma boca que amaldiçoa é a mesma que abençoa. A mesma boca que abençoa é a mesma que amaldiçoa. Então tem que ter um cuidado extremo, tremendo. A força que há na espiritualidade que envolve as palavras, pois poder só na palavra de Deus. Todo poder foi dado a Jesus nos céus e na terra. Poderosa é a palavra de Deus, não a outra. As outras palavras, o diabo se utiliza delas para fazer certos planos, para concluir certos planos. Ele precisa de certas oportunidades. E às vezes ele precisa de uma oportunidade, de uma palavra que sai da boca do pai, da mãe, para tentar realizar alguma coisa sobre o filho. Precisa de alguma palavra que saia da boca de um líder para realizar alguma coisa sobre o povo. Ele fica atento às palavras que os seres humanos estão falando. Ele fica atento. Ah, me prova na Bíblia. Te provo. Depois de tudo aquilo que Jó passou, o que a mulher dele falou? Ah, vamos virar as costas, vamos embora e vamos cair no mundo? Ah, vamos parar de ir na igreja, vamos ficar aqui em casa? Ah, deixa Deus para lá, vamos ficar nós para cá? Não, sabe o que ela falou? Palavras. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Aí, palavras. Olha que coisa terrível. Jó usou palavras para combater isso e disse: como fala o maluco, assim também falas tu. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e ainda com esses olhos eu verei a glória do meu Deus, o Todo-Poderoso. Ele usou palavras. Então a guerra que nos envolve no dia a dia é travada através de palavras. Palavras. É um cuidado muito grande que tu tem que ter com aquilo que sai da tua boca. A Bíblia não fala que era um demônio que estava prendendo a língua desse homem, estava tampando os ouvidos dele. A Bíblia não está falando isso aqui. Não está falando. Trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, rogaram que pusesse as mãos sobre ele. Está se caracterizando aqui numa surdez e num problema vocal totalmente natural, um problema genético. Mas a palavra poderosa do nosso Deus, ela quebra o mal que a genética pode causar e quebra o mal que as palavras que o diabo se utilizou podem causar. Tu crê nisso? Diz glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ela pode quebrar. Deus quebra toda a genética
que pode vir te prejudicar no futuro. E se ela vem te prejudicando no decorrer dos anos, dos tempos, se entrar a palavra de Deus, ela quebra aquela corrente maligna. Você vê que a coisa é tão maligna que lideranças cegas, eles vivem falando em corrente. Corrente não faz bem para ninguém. Corrente tem que ser quebrada, destruída. Em Cristo Jesus nós somos libertos, nós somos livres. Laço se quebrou e nós, como pássaros, escapamos do laço do passarinheiro. Se quebrou o poder da palavra de Deus. Tudo envolve palavras. Claro, Jesus tocou nesse homem, curou ele da surdez, curou ele do falar dificilmente, que popularmente se chamam de gagueira, né? Vulgarmente falando, nos dias de hoje, aqui no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, onde nós estamos, eles falam isso. O pessoal está falando dificilmente. E diz que ele começou a falar perfeitamente e começou a ouvir também. Você crê que hoje, depois da oração, no final, Deus pode te falar e te fazer sair daqui com os teus órgãos internos e externos perfeitamente? Tu crê? Pode? Tudo ele faz bem. A Bíblia diz que tudo ele faz bem. Está escrito. Os homens disseram isso, tudo ele faz bem. Ele estava certo, porque Jesus disse que bom é o Pai. O Pai é bom. O Pai é bom. E o Pai dos céus, o Senhor dos exércitos, te ama. Tem plano na tua vida, tem prazer em cuidar de você. Então tem muitas coisas que às vezes estão amarradas na vida do ser humano, embolada, presas, acorrentada, por causa de palavras. Por causa de palavras. E hoje em dia, por causa de alguns lugares profanados que tem por aí, que não pregam o Evangelho de Jesus, as pessoas hoje em dia acham que qualquer pessoa que se apresenta, esse aqui é o pastor, motivo de piada, ladrão, é o que é isso, é aquilo. Você pode estar falando isso de um homem de Deus, ungido por Deus, e que não é ladrão. Olha onde tu está se metendo. Porque tu vê na televisão eles enganando e roubando o povo e sendo chamado de bispos e pastores, tu está pensando que todo mundo é assim. Elias, quando escapou da presença de Jezabel, fugindo, né? Senhor, mataram os teus profetas, só eu fiquei. Elias, volta lá, eu ainda tenho 7.000 que não se dobraram a Baal nem o beijaram. Cuidado que existem os verdadeiros e verdadeiramente ungidos por Deus. Então tu pode se ver se metendo com aqueles que foram levantados por Deus. Sabe quem é que vai tratar contigo? O próprio Deus. Por onde eu congreguei, por onde eu passei, nunca me levantei para falar dos meus pastores por onde eu passei. Nunca. Se o senhor pastor, pois não, coisas que eu via que até estavam erradas. Pois não, pastor, se o senhor, o que foi? Não afrontava, não debatia, não queria discussão, confusão. Ovelha é ovelha, pastor é pastor, Senhor é o Senhor. Amém, glória a Deus. Cada um no seu chamado, cada um naquilo que Deus separou. Quando tu quer quebrar a harmonia do que Deus instituiu, estabeleceu, vai dar em tragédia. Me prova na Bíblia, eu te provo. Miriam achou que poderia falar de Moisés. Meu irmão, Moisés é meu irmão. Ali não era Moisés irmão dela, era Moisés ungido por Deus para ser naquele período um libertador de Israel, tirar o povo de um cativeiro de cerca de 430 anos. O que aconteceu com Miriam? Saiu lepra sobre o corpo dela, ficou leprosa. Lepra significa juízo de Deus. Ela ficou leprosa, foi se meter para falar de quem ela não sabia, com quem ela não conhecia. Olha onde ela se meteu. E Miriam era profeta, hein? Olha que peso. Então hoje, por causa desses homens profanados na televisão, malignos, o povo acha que está na igreja, pastor, ladrão, não sei quem, que cuidado, aleluia, irmão. E os deboches, as gracinhas, as brincadeiras, isso tudo vai fazer, sabe o que na vida deles? Se vai se dirigir na direção de uma pessoa que verdadeiramente foi ungida e chamada por Deus,
O diabo vai fazer um emaranhado sobre as pernas, sobre a cabeça, o pescoço, o corpo, e a pessoa vai ficando presa, não prospera, não desenvolve, não cresce, fica amarrada, porque com a permissão do próprio Deus, com a permissão do próprio Deus, olha só, porque o diabo não faz nada em que Deus não tenha permitido antes. Fica sabendo disso, Deus está no controle de tudo. Então, não fala de quem você conhece. E se eu conhecer e saber que aquela pessoa é um ladrão, que é isso, que é aquilo, vê se você foi chamado para falar. Chegou ao teu conhecimento que aquele lugar não é uma igreja? Chegou ao teu conhecimento que aquele homem é um ladrão, é um mercenário, é um corrupto? Chegou, eu tenho provas. Sai daquele lugar e vai procurar um lugar onde Deus esteja sendo glorificado, exaltado, onde a palavra de Deus esteja sendo pregada, onde lá na frente não tenha um mercenário, não tenha um ladrão, e que você receba a palavra, receba o poder, a unção. Vai lá e deixa que Deus vai tratar lá com eles. Mas hoje todo mundo acha que pode sair falando. Dá no que dá, no que a gente está vendo por aí. Então muitas coisas que saem da boca é que vai aprisionar. Jesus disse: o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai da sua boca. Então o que sai da nossa boca pode pôr a nossa vida em prisão. Temos que tomar cuidado. O que sai da nossa boca pode aprisionar a nossa vida e você pensar que está tudo bem. Não, está tudo bem. Falei, não estou sentindo nada, não está acontecendo nada. Você que pensa. Você é que pensa. Quem te disse que Deus quer te fazer sentir o que você perceba? Com Deus não toque meus ungidos, nem os meus profetas faça mal. Está escrito que a qualquer momento pode chegar o fim daquela pessoa, de maneiras terríveis. Olha Eliseu, caminhando, saíram 42 crianças, zombaram e debocharam dele, dizendo: sobe calvo, sobe calvo. Ele olhou para trás e amaldiçoou aquelas crianças. Na mesma hora saíram ursos de dentro do mato, estraçalhou em pedaços 42. Eliseu pediu para o urso fazer aquilo? Ele amaldiçoou. Mas como essa maldição vai chegar na vida daquelas pessoas? Cuidado, que aí está com o Senhor de Eliseu, o Deus que permite, o Deus que, se der uma palavra, amigo. Hebreus 12, 29, o que diz lá? O nosso Deus é um fogo consumidor. Consumidor. Quando as pessoas desviam o seu ouvido de querer ouvir a verdade, Deus permite acontecer como você tem visto aí, ó. Não consegue discernir nada que está ouvindo, é enganado de tudo que é jeito, é iludido, não sabe mais o que é, onde está a verdade, se aquilo está sendo, não tem. Deus permite que o espírito de confusão tome conta do meio deles. Então nessa noite, se tem alguma coisa presa na tua vida, faz uma oração de humilhação diante de Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que Ele a seu tempo vos exaltará. Pedro escreveu isso, não foi? Então é hora de você se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Está em tempo para as coisas comecem a se desembolar na tua vida. E se tu se levantou contra algum ungido, ou se levantou contra uma pessoa que Deus levantou para o ministério, para uma obra, vai lá e pede perdão na hora. A pessoa vai ter que tomar um susto, né? Não sabia disso, eu não sou, o que eu não. Porque quem é ungido por Deus, quem está separado por Deus, não se preocupa com essas coisas, só vai olhando para Cristo. Só vai olhando para Cristo. Temos que andar assim, somente olhando para Cristo. Somente olhando para Cristo, porque a qualquer momento a igreja vai ser arrebatada. Então é olhando para Cristo que a nossa vida vai estar edificada. A gente não vai cair na condenação dos outros. Tu quer que Deus abra o que está, arrebente o que está amarrando a tua vida? Na tua saúde, nas tuas emoções, nos teus sentimentos, na tua casa, no meio da tua família, no teu trabalho, na tua vida espiritual.
o que está prendendo, o que está amarrando, o que está sufocando, o que está te angustiando, fica aí que daqui a pouco a gente vai levantar um clamor. Para isso ser partido. Cuidado. Quando eu vi aqui no Antigo Testamento as mulheres, elas se dirigiam aos seus maridos como Senhor, e tinham um temor diante do marido, um respeito, uma consideração. Por que você vê hoje a destruição de muitos casamentos? Porque isso foi abandonado pela mulher. A mulher foi deixando o papel dela de lado, de mulher, de submissão, e foi pegando o que a sociedade manda. A sociedade diz para você, mulher, que você não tem que dar ouvido a esse homem aí, que esse homem não manda em você, esse homem é teu marido, ele não manda em você. Você não tem que fazer nada, porque ele trabalha, você trabalha também. Se ele tem dinheiro, você tem também. Se ele bota dinheiro na casa, você bota também. Se ele está naquela função, a tua função é ter maior que a dele. Quer botar a mulher equiparada ao homem. Olha as tragédias que acontecem aí. Olha o que dá. Isso é sociedade. O que a Bíblia diz é: mulher, seja submissa ao teu marido como ao Senhor. Marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Olha como é que cada um tem o seu papel. E não é um papel designado para algum homem, é um papel que vem da parte de Deus, para a mulher e para o homem. Não foi o homem que disse: mulher, seja submissa ao teu marido como ao Senhor. Foi o Espírito de Deus que revelou. Não foi o homem que disse: marido, ama a tua mulher como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Foi o Espírito de Deus que revelou que amar a mulher como Cristo amou a igreja, olha só que coisa extraordinária. Mas quando os papéis do casal é voltado para a sociedade, dá em tragédia. As coisas se amarram, se embolam, se perdem e acontece o que a gente tem visto por aí. Tu crê que hoje tu vai ouvir de Deus dentro de você, dentro do teu espírito assim: Efatá, vai abrir. O que está preso vai ser quebrado, o que está amarrado vai ser partido, vai ser solto, vai ser despedaçado. A corrente de maldição hereditária vai ser quebrada. Efatá, pá, abre, quebra. Poderoso é o Senhor dos exércitos para fazer muito além do que pedimos ou pensamos. Então esconde essa palavra dentro do teu espírito, que para Deus nada é impossível, e operando Ele, ninguém impedirá. E como diz João 15, versículo 5, disse Jesus: sem Ele nada podemos fazer. E a Deus seja toda a glória, porque sem Ele nada podemos fazer.